Olá a todos vocês que estão nos acompanhando pelo RBV. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante que é a amamentação. Estamos aí no Agosto Dourado, né, dedicado essa semana então da amamentação e a importância das mães, né, darem, né, o leite materno para os seus filhos pelo menos aí até os primeiros 6 meses, né, de vida. Mas é importante que esse vínculo entre o filho e a mãe não se perca. E a gente vem conversar hoje com a Jussara Panseri, né, que é especialista em amamentação, para falar um pouquinho sobre Agosto Dourado. O que significa isso, Jussara? Então, obrigada pelo convite novamente, né, para estar falando sobre esse assunto tão importante que eu já trabalho há 6 anos. Então, assim, o Agosto Dourado, ele já existe desde 1990, tá? Foi uma ação criada ali pela Unicef, pela Organização Mundial de Saúde, e é uma ação mundial. Porque eles perceberam que realmente as taxas de aleitamento materno exclusivo, que nem você falou, até o 6º mês, estavam muito baixas. E a amamentação, ela salva vidas, principalmente em países subdesenvolvidos, em que eles não têm acesso, muitas vezes, à rede de saúde, ao auxílio, à orientação. E a amamentação, realmente, ela previne diversas doenças, comorbidades e até a morte, né, prematura da criança. Então, lá em 1990, eles criaram o Agosto Dourado. Mundialmente, essa campanha, ela é realizado nos primeiros 7 dias do mês de agosto. Mas o Brasil ele decidiu fazer o mês todo, o mês do Agosto Dourado, justamente para levantar essa bandeira e essa luta das mulheres e das mães com a amamentação, para incentivar, para apoiar. E todos os anos o Agosto Dourado ele tem um tema. E esse tema é trabalhado né, mundialmente para que a gente consiga ir batalhar dia após dia. Inclusive as taxas de aleitamento materno, elas ainda são baixas. O aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, era mais baixa, cada ano a gente está conquistando um pouquinho mais. Mas em 2025 aí a Organização Mundial de Saúde, ela tenta aí chegar em 50%, pelo menos a gente ainda está em 48% apenas de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E como você mesmo falou, ela é um desafio. E muitas vezes as mães encontram dificuldades ali nos primeiros momentos da amamentação com o bebê. Muitas vezes por falta de informação e apoio. E acabam desistindo aí na primeira semana, na 2ª semana de vida. E isso realmente é prejudicial para a criança, acaba sendo para a mãe porque se frustra, né? Não tem aquele momento, aquele vínculo com o seu bebê. Claro que esse não é apenas o único vínculo da mãe e do bebê, mas é uma das principais formas porque tem diversos benefícios para a criança, para a mãe, para a sociedade no geral. Então é importante que profissionais de saúde, né, sendo da rede pública, da rede privada, apoiem essa mulher. Incentivem essa mulher, não deixem que elas desistam nas primeiras dificuldades. E lembrando que a amamentação, ela não depende só da mãe, ela depende também do bebê. Então, muitas vezes, o desafio não vai acontecer por falta de informação da mãe, mas porque o bebê muitas vezes não sabe mamar. Não é algo instintivo, é algo natural, sim, que a gente espera que a mãe amamente, porque ela tem seio, ela vai ter o leite, né? Mas o bebê muitas vezes vai ter dificuldade. Então é nesse momento que a mãe tem que buscar o auxílio, o apoio profissional, para que os profissionais auxiliem o bebê, auxiliem essa mãe na amamentação, para que esse vínculo permaneça, para que a amamentação fique, né? Pelo menos a gente incentiva que pelo menos até o 6º mês exclusivamente, sem água, sem chá, sem outras formas de leite. E depois, por quanto tempo essa mãe quiser, após a introdução alimentar. A gente sabe que hoje existe muitas mães, né, de primeira viagem, as mães agora dessa geração, acabam tendo algum problema, né, rachadura no peito, não consegue mais mamar, às vezes dá para a avó até, né, para a avó do bebê amamentar ali na chuquinha, na mamadeira. E isso também o que podemos falar sobre isso para orientar essas pessoas a não fazer isso? Não fazer isso, porque assim, ó, a gente sabe que as pessoas que estão à nossa volta, elas não fazem isso por mal. Esses palpites, essas orientações, mas elas não são baseadas em realmente estudos mais atualizados dos benefícios da amamentação. A gente sabe que vai ter situações que realmente vai precisar da fórmula infantil. E ela não é uma vilã. Ela muitas vezes vem para salvar a amamentação e salvar esse vínculo, mas se feito da maneira correta. Então, evitem escutar conselhos de pessoas que não são profissionais da área.
E a gente fala agora, né? As mães de primeira viagem podem ter dificuldades, mas às vezes a mãe de segunda ou terceira viagem também podem ter dificuldades. Enfrentam porque a gente tem bebês diferentes e situações diferentes. Então, caso você, mamãe, esteja passando por alguma dificuldade, vá até o posto de saúde, converse com o pediatra, com o obstetra, para que eles te orientem da melhor maneira, né? Porque a gente sabe que os bicos artificiais, ou seja, a chupeta, a mamadeira, né? A chuquinha, elas acabam dificultando a amamentação. Porque o formato do bico, a textura do bico de silicone, né? O tamanho, a forma como o bebê vai pegar nessas estruturas é diferente do seio materno. Então o bebê, com o passar dos dias, ele passa a ter dificuldade em pegar no seio e extrair o leite corretamente do seio. Então nada melhor do que você oferecer esse leite complementar de outras maneiras. A maneira mais simples é o copo. E o bebê, ele aprende a mamar no copo. Aprende também. Aprende também. Tudo é aprendizado. O bebê aprende a mamar no seio, o bebê pode aprender a mamar no copo. Então, até mesmo no hospital, quando às vezes o bebê tem dificuldade, as enfermeiras, né, as técnicas de enfermagem oferecem o leite no copinho. Na seringa, né, de forma momentânea, até que a gente volte a amamentar exclusivamente no seio. Importância, né, das mães amamentarem seus filhos. Claro que tem o período de ingestão já de algumas coisas sólidas, papinhas. Sim, a partir do 6º mês. Né, mas é ideal aí que até um ano e meio, Isso. Se tiver leite, amamente. Com certeza, cada gota conta. O leite, ele é vivo. Então, o leite materno da mãe que tá ali no primeiro mês do bebê é diferente do leite que a mãe vai ter quando o bebê tiver 1 ano. Porque quando o bebê tá lá por volta de 1 ano, o cérebro dele tá se desenvolvendo muito rápido. Então, ele precisa de mais gordura pro desenvolvimento cerebral. Então, nessa fase, o leite já vai ter mais gordura. E vai ser muito benéfico ainda para a criança, em vários níveis. Então, a mãe continua oferecendo leite materno sempre que o bebê quiser. E mesmo assim complementando. Então, a introdução alimentar, ela é complementar ao aleitamento materno. Até 1 ano de vida, a gente ainda recomenda que o leite materno seja ainda o principal alimento. Porque ele contém diversos nutrientes e diversos benefícios ainda para a criança que é amamentada com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2. Não tem idade máxima para terminar. Desde que esteja tudo bem para a mãe, ela pode continuar amamentando. E aquela situação, Jussara, em que às vezes a mãe, a mãe não tem leite, outra mãe que está amamentando, ela pode amamentar essa criança, outra criança? Isso era feito antigamente, né? Tanto que a gente falava das amas de leite, né? Que era uma prática antiga. Hoje em dia não é mais recomendado, tá? Por quê? Porque a gente tem risco de contaminação, a gente tem risco de transmissão de doenças, tá? Então, por isso que existem os bancos de leite, também para essa orientação e para que isso aconteça. Porque assim, ó, se eu tenho bastante leite, por exemplo, vamos imaginar que a mãe tem bastante leite e ela quer doar esse leite materno. Então, tem todo um processo desse leite ordenhado ser pasteurizado. Então, ele vai passar por um processo para daí sim outra mãe receber e oferecer para o seu bebê. Né? Então, não é recomendado, dentre diversos mitos que existem ainda, diversos conselhos que existem ainda sendo transmitidos, esse fato de amamentar um bebê que não é seu não é recomendado. Então, é preferível que esse bebê receba o complemento, então a fórmula infantil, do que receber o leite de outra mãe, tá? Por questões de saúde, realmente, transmissão de doenças. Importante, né? Um assunto que a gente poderia ter muita coisa para falar ainda, né? Mas que as mães, né, procurem, né, os seus médicos, pediatras, né, para que tenham esse cuidado, essa atenção, né, quanto à amamentação é um remédio completo. Completo. E o que é importante? A gestante, ela tem que entender que a gestação, ela dura 9 meses, o parto vai durar pouquíssimo tempo, mas a amamentação, ela fica por muito tempo. Então, elas precisam buscar essa informação, essa rede de apoio ainda na gestação, para entender o que vai acontecer após o parto. O que é normal? O que vai acontecer com o meu bebê? O que eu preciso fazer para que eu consiga amamentar exclusivamente? Quando a gente amamenta já desde a primeira hora de vida o bebê, as taxas aumentam em 25%. E a gente sabe que às vezes os profissionais de saúde lá no hospital, por eles não trabalharem só com isso, às vezes eles não têm essa informação. Então é importante que a gestante ela já vá para o hospital com essa informação. Porque aí ela vai com muito mais segurança, muito mais confiança no processo. Isso melhora muito a amamentação para ela e para o bebê. Agosto Dourado, uma frase para todas as mães para esse momento. Não desistam, tá? Pode sim ser desafiador para muitas mulheres, mas para outras mulheres pode ser muito mais natural e mais fácil. Então, busquem informação, busquem apoio dos seus familiares, né, da sua rede de apoio, dos profissionais que te acompanham. E busque informação segura através desses profissionais para que vocês consigam amamentar os seus bebês e que isso seja confortável, prazeroso e tranquilo para vocês por quanto tempo
né, isso acontecer.